Dicas para você finalizar o que está escrevendo. Eu sou o Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje o nosso vídeo vai ser quase um grupo de terapia para quem quer ser escritores. Sabe aquelas rodinhas onde as pessoas dizem assim, eu sei lá, sou um grupo de terapia de ex-alcoólicos, a pessoa vai dizer, estou há tanto tempo sem beber, e vai contar a história dele. Então, respondendo a pedidos, a gente vai falar sobre as pessoas que não conseguem acabar de escrever as histórias dela, e quem não passou por isso, quem nunca, né? Quem nunca ficou assim, talvez tinha uma grande ideia e começou a escrever e não conseguiu acabar. Então chegou o momento de senta que lá vem a história, porque eu vou contar uma historinha básica antes de passar para as minhas dicas, que é o que aconteceu com um romance que eu tenho há muito tempo na cabeça, que é uma história que eu ouvi quando eu tinha 15 anos e tal, eu ouvi de um amigo, é uma história que se passava aqui próximo do bairro onde eu vivo, onde eu sempre residi, onde eu resido até hoje. Se tratava de um grupo de motociclistas e que eles meio que foram expulsos da cidade, etc, etc. E essa história ficou vários anos na minha cabeça, e há uns 3 ou 4 anos atrás eu comecei a escrever um livro. E eu escrevi 180 páginas dessa história. Quando eu terminei, era pra ser em 3 atos, quando eu terminei o segundo ato eu disse, o tom está errado. Não é exatamente isso, não é desse jeito que eu tenho que contar essa história. Eu peguei, deixei em off esse livro. Ano passado eu peguei novamente a mesma história e comecei do zero. Eu escrevi 220 páginas dessa vez. Fui até o final da história, dei um fechamento pro arco, modifiquei várias coisas, vários personagens que quase não apareciam se tornaram importantes pra história. E ao finalizar, o que aconteceu? Ainda não é esse tom. Estou bem mais perto, mas ainda não é esse tom. E agora eu ando lendo alguns escritores que têm me dado algumas ideias, e quem sabe muito em breve eu volte a reescrever esse livro e tentar novamente um novo tom para contar essa história. Por que eu contei essa história? Não é nenhuma história vitoriosa, o livro não foi publicado, nem acabei o livro, mas é para mostrar que em vários momentos é bom às vezes a gente desistir, é bom às vezes a gente deixar de lado, é bom às vezes a gente recomeçar. Mas vamos para as dicas, afinal é por isso que vocês estão aqui. A primeira dica que eu queria dar é planeje o que você está escrevendo. Afinal, o maior motivo das pessoas não conseguirem chegar ao final da história é porque às vezes elas não sabem o que vai acontecer em seguida, e elas ficam travadas ali. Eu já dei essa dica em outros vídeos, que é fazer um roteirinho do que vai acontecer na história, bem resumidamente, e aí você vai recriando, vai modificando, mas pelo menos você tem um norte de para onde está indo a tua história. Essa dica pode funcionar para alguns e pode não funcionar, dependendo do tipo de pessoa que você é. Outra dica, se você achar a história ruim, e isso é uma coisa que acontece muito quando a gente está escrevendo, a gente tem uma ideia maravilhosa, e aí quando senta para colocar no papel, aquela ideia parece que perde a força, não sei, não é a mesma coisa. Eu coloquei uma regra para mim, que é o seguinte, eu não julgo uma história até ela estar escrita. Eu não julgo a minha história que eu estou escrevendo até ela estar totalmente colocada no papel até o final. Aí depois que eu deixo passar um tempo, eu paro, sento e vejo se tá legal, se não tá, se tem que... sempre tem que arrumar, mas eu tenho uma visão mais clara dos fatos depois que eu já me distanciei dessa história. Então não julgue a sua história. Isso nos leva também à dica seguinte, que é na revisão você arruma. É isso mesmo, se você tá lá escrevendo, fica o tempo inteiro voltando para corrigir coisa, para arrumar coisa, e ler o que escreveu no dia anterior, você não vai para frente. Essa é uma dica que eu dou. Vai para frente, vai no pique, vai continuando a história. Se tiver alguma modificação que você precisar, esse personagem não podia ter morrido, continua, bota ele vivo, depois você arruma. Deixa tudo pra revisão. Outra dica que eu posso dar é, só existe uma pessoa no mundo que pode contar essa história do jeito que você quer contar. Essa pessoa é você. Você pode dizer, mas isso é meio autoajuda, viu? Não, cara, você olha pra essa história, você tem uma visão única, baseada nas suas experiências, baseado na sua própria visão de mundo, a forma como você enxerga as pessoas, a forma como você vê as pessoas sentirem, a forma como você se sente diante dos dramas da vida. É isso que faz você ter uma visão única dessa história. Então quando você senta pra escrever, saiba que você pode dar uma visão única para essa história. Sim, é importante ter um pouquinho de motivação, e é por isso que eu tô falando isso. E a última dica é, se você não tem disciplina, arrume alguém pra te cobrar. Pode parecer zoeira da minha parte falar isso, mas eu pensei nessa dica baseado num cara que eu gosto muito, que é o Douglas Adams, o autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, e que às vezes ele ficava 3 meses sem colocar uma frase depois da outra. E ele só conseguia escrever mesmo, colar o rabo na cadeira e escrever com aquela
intensidade quando ele tinha o prazo do editor cobrando ele, vai Douglas, vai Douglas, vai Douglas, não sei se era assim que o editor falava com ele, mas ok, estou ilustrando. Então, se você não tem essa disciplina, é bom que você desenvolva. Às vezes eu penso muito como corrida, e o Murakami, que é um escritor japonês que eu gosto muito, ele tem um livro chamado O que eu falo quando eu falo de corrida, onde ele faz relações de correr maratonas e ser escritor. E quando a gente vai correr, o primeiro dia é o mais difícil, os outros dias vão ser difíceis também, mas depois que você começa a correr, beleza, e depois você tem a gratificação física do esforço e tal. É difícil, disciplina é difícil, escrever é um troço complicado, mas a gente complica mais do que é. É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que criar disciplina e tem que arrumar formas de a gente se cobrar para escrever, ou outras pessoas até se cobrar, ou uma notificação no celular, o que for. A gente precisa escrever. Para finalizar, eu só posso convidar vocês também a compartilharem as suas histórias, não as histórias que vocês não acabaram, mas as histórias sobre as histórias de vocês que vocês não acabaram. Se vocês tiverem dicas, é muito legal a gente compartilhar isso nos comentários. Eu tenho visto que bastante gente lê os comentários, tem tido muito comentário. Então, se vocês tiverem dicas, coloquem lá também para ajudar outras pessoas, e assim a gente junto produzir mais ficção de qualidade e continuar discutindo. Gostou do vídeo? Dá um gostei aqui embaixo, comenta, compartilha com mais alguém. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.